Só um pouquinho. Tem racismo na igreja, tem racismo em todo lugar, cara. Ai. Eu sempre acho, eu gosto da ideia de que a primeira coisa que você precisa fazer para resolver um problema é reconhecer o problema. Sim. E às vezes o que eu acho que falta da igreja é reconhecer o problema, reconhecer que ele existe dentro da igreja. Um tempo atrás, um pouco depois do lance do Floyd, eu vi um monte de gente usando Gálatas para falar que esse negócio de preconceito na igreja não existe, porque em Gálatas diz que em Deus não há diferença entre... E aí eu fiz um texto na internet que falava disso e eu falava, cara, a palavra está dizendo que em Deus não há diferença. Quando a palavra diz que em Deus não há diferença, ela já deixa implícito que fora dele há. E infelizmente o mundo não vive em Deus. O mundo vive fora dele. E a palavra está deixando claro que fora dele há. Falei, vocês estão usando um texto bíblico para dizer exatamente o contrário do que o texto bíblico está dizendo. As pessoas são sim diferentes. Sim. Existem sim diferenças entre as pessoas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Com certeza. Lidar com a diferença. Eu nem acho que é a respeito de lugar de fala, mas é a respeito de entender o outro, tá ligado? Eu às vezes, eu sou homem, sou negro, e eu fico tentando entender o que precisaria para uma mulher falar que passa uma dificuldade e eu ficar tentando provar para ela que ela não vive o que ela tá falando que vive. Sim. Baseado na minha vida e não na dela. Então, é muito complicado quando você vê que as pessoas preferem ignorar um problema, a famosa ideia do Morgan Freeman, achando que quando você ignora ele desaparece. Então, quer dizer, se eu for atropelado, eu vou tentar esquecer o carro que me atropelou e aí eu não vou ser atropelado mais, porque eu esqueci. E você ignorar algo não faz algo deixar de existir. Você achar que tudo que aconteceu na história da humanidade não vai acontecer só porque você fez uma declaração de fé é muito ingênuo. Sim. Eu acredito ingênuo para não falar outra coisa. É muito ingênuo, tá ligado? Então, ainda tem muito. Hoje eu estava conversando com uns amigos meus sobre isso. Falei, poxa, nas grandes igrejas, quando pedem para subir os líderes, eu vejo pouco preto lá em cima. E a gente é um país que tem, para não arrumar discussão e falar que é maioria, metade do povo é preto. Se eu vou no estádio, eu vejo um monte de preto. Se eu vou na rua, eu vejo um monte de preto e branco. Se eu vou em todo lugar, eu vejo preto e branco. Por que em alguns lugares eu não vejo eles? Eu estava conversando esses dias com uns amigos meus e eles falaram, poxa, mas não é assim, Lito. Falei, cara, você tem conta em banco? Qual banco que você tem conta? Em tal. Há quanto tempo? Quanto tempo? Pô, a gente é de uma banda, a gente viaja, então você já foi em banco em bastante lugar, não? Já. Quantas vezes você viu um cara negro sentado atrás daquela cadeira do gerente ali? Difícil, né, mano? No seu banco. Quantas vezes você viu? Não, eu já vi. Não, eu sei que você já viu. Quantas vezes? 3. E branco, quantas vezes você já viu? Falei, faz sentido você não ter a conta dos brancos e dos pretos que você tem? Porque quando você olha no estádio, é assim que você vê? Por que que quando você olha dentro do banco, é assim que você vê? Falei, agora vamos mudar de lugar? Cadeia. E lá? É muito mais branco que preto? Lá tem essa diferença toda? Por que que a gente finge que não tá vendo? Então, por que quando o pastor fala para subir os líderes, os negros somem? Porque tem um monte de negro na igreja. Por que que lá em cima eu não vejo eles? O que que acontece? Então, eu preciso entender, a gente precisa enxergar o problema para então falar sobre ele. Porque se a ideia é falar que o problema não existe, então a gente não tem o que falar. Vamos fingir que ele não existe. Mas é um problema que fere muita gente, que machuca muita gente e que faz mal para muita gente. Só que é incômodo falar disso e é doloroso você ignorar isso sabendo que fere tanta gente. Eu gravei Alabama ano retrasado, no final do ano, que é uma música que fala sobre isso. E foi a primeira vez que eu gravei uma música sobre isso e eu demorei muito para fazer isso, porque eu falei pros caras, eu não quero só criar discussão pela discussão. Certo. É uma postura que eu tomei há um ano e pouco em tudo que eu faço, post e tal. Eu falei, eu não quero discussão pela discussão, eu quero conversar. Se as pessoas estiverem dispostas a discutir algo, eu quero discutir algo. Agora, só pela discussão, pelo buzz, eu falei, para mim não interessa. E eu queria ouvir as pessoas falar sobre isso, sobre a questão dos negros, sobre o que elas pensam do King, o que elas pensam do X, o que elas pensam do Floyd, o que elas pensam do João Pedro. O que se pensa sobre isso? Como é que a gente pode acreditar que é coincidência o fato de você ir no seu banco e não ter negros lá dentro? Como é que as pessoas podem achar que é coincidência o fato de ir na cadeia e lá ter bastante negro? Não pode ser coincidência. E a gente vive num sistema onde a gente é obrigado a acreditar que isso é normal, e não é normal. A gente é um país que é o maior país negro do mundo fora da África.
E é o segundo maior país negro do mundo. Só a Nigéria tem mais negros que o Brasil. Nenhum país africano tem mais negros que o Brasil. Africano. Só a Nigéria é o único país no mundo que tem mais negros que o Brasil. Mas eu não vejo esse monte de negro na TV, eu não vejo esse monte de negro na igreja, eu não vejo esse monte de negro lá em cima, eu só vejo esse monte de negro em lugares onde eles podem ficar. E isso é preconceituoso. Sim. Só que a gente precisa admitir isso para então a gente lidar com isso. Uma parada que o Emicida fala que eu acho muito louca, sempre que eu trato desse assunto com líderes, é incrível como a forma deles entenderem o preconceito é assim. Ah, mas os negros... Eu falo, mano, troca negro por judeu e vê se você pensa igual. Emicida fala, a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. E a verdade é que se você faz essa troca, as pessoas entendem. Sim. Fala, imagina um monte de judeu dentro da sua igreja, na hora que eu falar para subir os líderes, não subir um. Você não vai falar, oh, por que não tem nenhum judeu lá em cima? Sim. Vamos respeitar. Mas com os negros você não consegue fazer essa troca. Você acha normal, tá tudo certo.